Você já parou para pensar que alguns dos estádios da Copa do Mundo de 2026 não foram feitos para futebol? E que o maior evento esportivo do planeta vai acontecer em arenas pensadas originalmente para outro esporte totalmente diferente? A Copa do Mundo de 2026 vai ser a maior da história. Mais países, mais jogos, mais cidades e principalmente mais estádios espalhados por 3 países diferentes. Neste vídeo você vai entender como esses estádios foram escolhidos, como eles funcionam do ponto de vista arquitetônico e urbano e por que essa Copa pode mudar para sempre a forma como grandes eventos esportivos são planejados. E fica comigo até o final, porque tem um detalhe sobre esses estádios que quase ninguém está comentando, mas que diz muito sobre o futuro da arquitetura esportiva. A Copa de 2026 será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Serão 16 cidades-sede e 16 estádios. Só os Estados Unidos concentram 11 deles. Isso já diz muita coisa. Diferente de Copas anteriores, quase nenhum estádio foi construído especificamente para o evento. A maioria já existia. Alguns são considerados ultramodernos. Outros são verdadeiros gigantes da engenharia. E alguns são extremamente controversos. Vamos começar pelos Estados Unidos. Lá, o futebol não é o esporte principal. O foco sempre foi o futebol americano. Isso muda tudo quando falamos de arquitetura de estádios. O resultado são arenas enormes, com capacidade que passa fácil de 70 mil pessoas, telões gigantescos, estruturas fechadas, coberturas retráteis e uma lógica totalmente pensada para entretenimento, não necessariamente para o jogo em si. O AT&T Stadium, no Texas, é um exemplo perfeito disso. Ele parece mais um shopping futurista do que um estádio tradicional. A cobertura é retrátil, o espaço interno é colossal e o telão central é tão grande que já gerou reclamação de jogadores porque literalmente atrapalha a visão da bola. Arquitetonicamente é um espetáculo. Urbanisticamente, ele funciona como um polo de atração isolado, cercado de estacionamentos gigantes, pensado para o carro, não para o pedestre. E esse padrão se repete. O SoFi Stadium, em Los Angeles, talvez seja o estádio mais impressionante dessa Copa. Um projeto caríssimo, extremamente tecnológico, com uma cobertura translúcida que protege, mas deixa a luz natural entrar. É quase uma obra de arte da engenharia contemporânea. Mas ele também levanta uma questão importante. Até que ponto esses mega estádios dialogam com a cidade ao redor? Agora pensa comigo. A Copa do Mundo sempre foi um evento que transformava as cidades. Em muitos países, estádios eram usados como desculpa para requalificar áreas urbanas, melhorar transporte público, criar espaços públicos. Em 2026, isso muda. Como os estádios já existem, a transformação urbana é mínima. E isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Por um lado, evita-se desperdício de dinheiro público com obras que depois ficam abandonadas. Por outro, perde-se a oportunidade de usar o evento como catalisador urbano. Muitos desses estádios estão em áreas periféricas, longe do tecido urbano denso, acessíveis quase exclusivamente por carro. O MetLife Stadium, em Nova Jersey, é outro exemplo. Ele fica fora de Nova York, cercado por rodovias. É gigantesco, moderno, eficiente para grandes eventos. Mas para quem estuda urbanismo, ele é quase o oposto do estádio ideal e integrado à cidade. Agora vamos para o Canadá. Aqui o cenário muda um pouco. Vancouver e Toronto são cidades mais compactas, com uma relação mais direta entre estádio e malha urbana. O BC Place, em Vancouver, tem uma cobertura retrátil e fica literalmente no centro da cidade. Ele dialoga melhor com o espaço urbano, é acessível por transporte público e já faz parte da paisagem cotidiana. Em Toronto, o BMO Field passou por expansões para atender a Copa. Ele é mais próximo do conceito tradicional de estádio de futebol, aberto, com uma escala mais humana. Mesmo assim, ele precisou de adaptações importantes para receber jogos de uma Copa do Mundo. E é aqui que surge um desafio central dessa edição: adaptar estádios de futebol americano para futebol. O campo é maior, a dinâmica do jogo é outra, a visibilidade muda.
Muitos desses estádios terão que passar por ajustes temporários, arquibancadas retráteis, mudanças na inclinação dos assentos, reposicionamento de câmeras. No México, a situação é completamente diferente. Lá, o futebol é parte da identidade cultural. O Estádio Azteca é quase um personagem da história das Copas. Ele vai se tornar o primeiro estádio do mundo a receber 3 Copas do Mundo. Arquitetonicamente, ele não é o mais moderno, mas simbolicamente ele é gigantesco. O Azteca é um estádio que conversa com a cidade de uma forma muito diferente dos estádios norte-americanos. Ele é mais caótico, mais orgânico, mais vivo. O entorno é intenso, cheio de comércio informal, transporte público lotado, gente por todos os lados. Urbanisticamente, ele é um retrato fiel da cidade latino-americana. Além do Azteca, o México também terá estádios em Guadalajara e Monterrey. O estádio Akron, em Guadalajara, é um projeto mais contemporâneo, com uma forma icônica, quase escultórica. Ele se destaca na paisagem, mas ainda mantém uma relação mais direta com o entorno do que muitos estádios dos Estados Unidos. Já o BBVA, em Monterrey, é frequentemente citado como um dos estádios mais bonitos das Américas. Ele foi implantado com uma vista direta para as montanhas, usando a paisagem como parte da experiência do jogo. É um ótimo exemplo de como a arquitetura esportiva pode dialogar com o território. E agora chegamos ao grande problema dessa Copa: a experiência do torcedor. Muitos desses estádios são incríveis para quem assiste a jogos de futebol americano, onde as pausas são longas, o entretenimento é constante e o jogo acontece em fragmentos. O futebol é diferente, ele exige proximidade, intensidade, continuidade. Em alguns desses estádios, a distância entre o campo e a arquibancada é enorme. Isso muda completamente a percepção do jogo. O som se perde, a atmosfera muda. A famosa pressão da torcida simplesmente não acontece da mesma forma. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Esses estádios são bons para o futebol ou apenas grandes o suficiente para comportar uma Copa? A FIFA escolheu capacidade, infraestrutura e dinheiro. A experiência do jogo ficou em segundo plano. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado. Esses estádios são extremamente eficientes, seguros, tecnológicos. Eles funcionam como máquinas perfeitas de eventos. Banheiros, alimentação, acessibilidade, evacuação, tudo é pensado em nível quase industrial. Do ponto de vista da engenharia, são impressionantes. O SoFi Stadium, por exemplo, funciona como um microclima controlado. A cobertura protege do sol e da chuva, mas mantém ventilação natural. Isso é engenharia climática aplicada em escala gigantesca. Para quem estuda arquitetura, é impossível não ficar fascinado. E aí chegamos ao momento-chave dessa história. A Copa de 2026 não é sobre construir novos estádios, ela é sobre adaptar o que já existe, sobre reutilização, sobre flexibilidade, sobre arquitetura pensada para múltiplos usos. Isso pode sinalizar uma mudança definitiva. Talvez o futuro das grandes competições não seja mais construir estádios monumentais do zero, mas adaptar, transformar e reutilizar estruturas existentes. Do ponto de vista da engenharia, econômico e urbano, isso faz muito mais sentido. Mas isso também expõe um conflito. Quando você adapta tudo para grandes eventos globais, você corre o risco de perder identidade local. Muitos desses estádios poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Eles não refletem cultura, clima ou contexto. São genéricos, eficientes e um pouco sem alma. Já o Azteca, com todas as suas falhas técnicas, tem alma. Ele conta histórias, ele carrega memória. E talvez seja isso que esteja faltando em muitos estádios da Copa de 2026. No fim das contas, essa Copa é um retrato do nosso tempo. Um evento global, altamente comercial, tecnicamente impecável, mas que levanta questões profundas sobre cidade, arquitetura, experiência humana e identidade. Os estádios da Copa do Mundo de 2026 não são apenas palcos de futebol, eles são símbolos de como o mundo constrói, consome e vive o esporte hoje.
E se você quiser continuar essa conversa e entender como a arquitetura influencia diretamente a forma como a gente vive grandes eventos, o próximo vídeo que está aparecendo aí vai te surpreender.